A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito Aeronáutico, tem a honra de apresentar o webinar Drones, Veículos Aéreos Não Tripulados, aspectos jurídicos de sua operação e evolução da utilização no Brasil. Evento promovido pela referida comissão, com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, a saber, indústria, inovação e infraestruturas. Com a palavra, senhoras e senhores, Dr. Felipe Bonsenso, presidente da Comissão de Direito Aeronáutico da OAB São Paulo. Obrigado a todos, bom dia. Mais uma vez agradeço pela presença em nosso segundo painel do seminário sobre drones e sua utilização no Brasil, agradecendo a participação de nossos palestrantes, as agências governamentais, ANAC, que gentilmente concordou com a participação, seu superintendente Roberto Honorato e sua gerente do Registro Aeronáutico Brasileiro, Luciana Vieira, a Patrícia Lynch, advogada especializada em Direito Aeronáutico, ao Samuel Salomão, da Speedbird, e ao Major Jorge, do Sindacta, da Força Aérea Brasileira. Será um prazer participar com vocês desse seminário e podemos discutir um pouco mais sobre a evolução da legislação sobre drones no Brasil. Passo agora a uma breve apresentação dos nossos palestrantes. Roberto Honorato, ele é engenheiro eletrônico de telecomunicações, graduado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, pós-graduado em Gestão da Aviação Civil pela Universidade de Brasília, servidor de carreira da ANAC como especialista em regulação da aviação civil e responsável pela Superintendência de Aeronavegabilidade da agência. Bom dia, Honorato, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Bom dia, Felipe, bom dia a todos. Luciana Vieira, gerente técnica do Registro Aeronáutico Brasileiro na Agência Nacional de Aviação Civil, membro da Comissão de Expertos da Autoridade Supervisora do Registro Internacional, CESER, junto à ICAO, International Civil Aviation Organization, membro do CIPAER, Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, mestre em eletromagnetismo aplicado pela PUC-Rio e graduado em Engenharia de Telecomunicações também pela PUC-Rio. Bom dia, Luciana. Bom dia, doutor Felipe, bom dia a todos. Major Jorge Alexandre, especialista em controle de tráfego aéreo, chefe da subdivisão de operações militares do 2º Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, Sindacta 2. Bom dia, Major. Bom dia, é um prazer, obrigado pelo convite. Patrícia Lynch Pupo, advogada, graduada em Direito pela PUC São Paulo, pós-graduada em Direito Empresarial pela PUC São Paulo e em Propriedade Intelectual e Tecnologia pela Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, membro do Aviation Law Committee do International Bar Association e membro efetivo da Comissão Especial de Direito Aeronáutico da OAB de São Paulo. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Felipe, bom dia a todos. Samuel Salomão, engenheiro de software e mestre em bioengenharia pela Universidade de São Paulo, graduado em ciência da computação e responsável pelo desenvolvimento de sistemas de telemedicina nos Estados Unidos, que estão em operação em mais de 55 países, e CPO da Speedbird. Bom dia, Samuel. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Inicio esse nosso debate, incentivando também os participantes que queiram que, por favor, enviem perguntas e comentários através da nossa plataforma de bate-papo aqui do Zoom. Honorato, durante essas últimas semanas, nós vimos aí desenvolvimentos e apareceu bastante na mídia sobre a utilização dos drones para delivery, tendo em vista a autorização especial obtida pela Speedbird, aqui representada pelo Samuel, para voos testes, voos experimentais, naquela plataforma de entrega de alimentos em uma cidade aqui no interior de São Paulo. Você poderia, por favor, comentar as principais mudanças recentes verificadas nesse setor no que diz respeito à realização de entregas com os drones? Obrigado, Felipe. Primeiro, obrigado a todos. Prazer para a ANAC estar
está participando aqui do evento, está podendo dar um update sobre a sua regulamentação, sobre a sua visão com relação ao setor, né? Realmente, nas últimas semanas aí nós tivemos o assunto bastante explorado, tanto por mídia quanto por interessados em geral, né, tendo em vista a emissão de um certificado de autorização de voo experimental que foi emitido pela Speedbird, né? O Samuel a representa aqui. E eu vejo que é um marco para a atividade, porque foi a primeira vez que a agência emitiu uma autorização experimental para esse propósito, né? Propósito de entregas. E essa é uma das aplicações mais esperadas, eu vejo, para os drones, para a nossa sociedade, né? Desde o início, quando o assunto surgiu, quando começou-se a explorar possibilidades de aplicação, a entrega, né? E o produto ali chegando pela janela e tudo, diversos drones operando ao mesmo tempo. Aí o Jorge até deu uma risadinha ali, eu acho que ele achou uma preocupação para a gente muito forte, né, Jorge? Mas, assim, é algo que, como cidadãos, a gente vê que é muito interessante, né? E que vai permitir novos negócios, vai permitir explorar qualidade de vida mesmo, né? Trazer benefícios para a sociedade. E eu vejo, assim, a autorização, ela tem o mérito aí de ser de uma empresa brasileira, né? Isso a gente tem que falar, uma empresa brasileira que está desenvolvendo o equipamento aqui no Brasil. Isso é bastante importante para o nosso mercado, porque a indústria que desenvolve o equipamento, ela é a base, né, do desenvolvimento das novas aplicações, né? É claro que aquilo que é comum, que já existe no mercado internacional, muitas vezes é uma adaptação da aplicação, ali já é o suficiente, mas novas aplicações podem demandar equipamentos dedicados, que foram pensados, que foram certificados para aquela aplicação. Então, é muito importante a indústria brasileira também se desenvolver. E eu vejo que é uma consequência aí das regulamentações que foram tomadas nos últimos anos, que foram colocadas em vigor nos últimos anos, né? E também de uma preparação assim, administrativa dos órgãos públicos para que essa atividade fosse viabilizada, né? Eu me refiro a não só a agência, mas o próprio DSEA, a Anatel também e outros órgãos do governo que regulam a atividade, né? E, bem, eu acho que como resposta para a sua pergunta tem esses aspectos, e eu queria ressaltar assim que a evolução dessa atividade é constante, né? E a gente de forma alguma chegou num ponto de maturidade ou de digamos assim, a gente não está no estágio em que a regulamentação vai ficar igual, que as aplicações estão congeladas, né? A gente vai agora ver, na verdade, um crescimento, penso eu, exponencial do número de operadores e do número de aplicações também. Obrigado. Obrigado. Patrícia, e com o aumento dessas operações, esse crescimento exponencial mencionado pelo Norato e verificado, aí a gente sempre lê disso na mídia, quais são as preocupações jurídicas que lhe chamam a atenção em relação aos drones, aos veículos aéreos não tripulados? Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite para estar aqui hoje para conversar sobre esse assunto tão importante, esse tema tão relevante, né, para o nosso setor e para a sociedade como um todo. Os drones vieram mesmo para trazer uma transformação muito importante para a nossa sociedade. Essa inovação tecnológica, hoje tão referida como disruptiva, né, uma tecnologia disruptiva, realmente trouxe um impacto muito grande em vários setores, né? Hoje a gente vê atividades que antigamente eram conduzidas de formas diferentes por outras técnicas, por aeronaves tripuladas ou por aeronaves de asa fixa ou mesmo por pessoas, né? Hoje são conduzidas por drone com muito mais segurança, menos exposição humana, mais qualidade muitas vezes. E ainda temos aí um potencial elevado, né, de outras atividades em que os drones podem ser aplicados e serão, com certeza, num futuro muito próximo. Então, eu acho que a principal preocupação é que, na verdade, é que as pessoas entendam que o drone é considerado uma aeronave sob a legislação brasileira, né, e como tal deve seguir as regras da ANAC, do DSEA, da Anatel, além de alguns órgãos específicos em algumas situações, como o Ministério da Defesa, no caso do aerolevantamento,
o Ministério da Agricultura, no caso também de agropecuária, de atividades relacionadas à pulverização e outras, agricultura de precisão. Então, é importante, primeiro, que o piloto esteja consciente dos riscos envolvidos nessa operação. A operação de drones envolve um risco muito grande para pessoas no solo, propriedades, para outras aeronaves, né, que dividem o espaço aéreo com essa aeronave. Então, acho que isso é uma principal preocupação, que exista realmente essa conscientização sobre a regulamentação aplicável à operação dos drones. Também é importante que a empresa que deseja contratar uma prestação de serviço, por exemplo, utilizando drones, que tenha consciência que, sob a legislação brasileira, ele vai ser considerado solidariamente responsável por essa operação. Então, ele pode sofrer penalidades no caso de uma operação irregular, ou até no caso de uma operação regular que venha a causar danos a terceiros. Ele vai ter que indenizar, né? Vai ter o dever de indenizar essa pessoa por eventuais danos materiais ou morais causados. Existem sanções também, né, no âmbito administrativo, até no âmbito penal, além do dever de indenizar. Então, acho que a principal preocupação realmente é que haja essa conscientização maior da sociedade e daqueles empresários, investidores, prestadores de serviço que desejam ingressar nessa atividade, nesse setor. E, Samuel, você poderia nos contar um pouco da experiência da Speedbird, o que a empresa tem desenvolvido e qual é a sua visão do mercado e das possibilidades, principalmente como alguém que está tão dentro e participando dessas discussões e da operação em si, da implementação desse negócio no Brasil? Felipe, bom, primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês todos e falar um pouquinho da Speedbird, né? Assim, foi uma ideia que começou em 2016, né? Ainda quando vivia nos Estados Unidos e trabalhava com telemedicina, tá? A ideia surgiu porque a telemedicina ela funcionava muito bem, né, quando você fazia consulta remota, com um paciente remoto, que estava numa cidadezinha pequena ou na área rural, e na maioria das vezes a consulta terminava com uma prescrição médica, né, e nos Estados Unidos você tem que sair de casa e ir na farmácia mais próxima para retirar essa prescrição, né. Então, na telemedicina a gente pensou, naquela época já estava começando a ver, né, as operações na África, de entrega de sangue, de entrega de vacinas, né, de transporte com aqueles drones de asa fixa. E a gente pensou já em começar a utilizar em 2016 os drones para tampar esse gap, né? Olha, a gente faz a consulta telemédica, né, atendemos o paciente e aí a gente leva até esse paciente o medicamento, aquela prescrição do médico, né? No caso, médico remoto. E naquela época ainda estava tudo muito iniciando, né, nos Estados Unidos, né, a questão de regulamentação também. E em maio de 2017, né, a gente teve aí a primeira publicação pela ANAC, né, do RBAC Especial 94, né, e já trouxe uma grande mudança, né, em questão de mentalidade também, acho que para todo mundo que quisesse empreender nesse setor. Então, olhando o cenário brasileiro naquela época, né, a gente viu como uma grande oportunidade. Olha, ninguém olhou para o Brasil, né? Já está acontecendo na África, na China, na época a Suíça estava fazendo alguns testes também, e ninguém olhou para o Brasil, para a América Latina. E então, em 2017, tomei a decisão de voltar para o país, né, para começar esse trabalho, entender como começar esse trabalho, e estudar um pouco regulamentação, entender como poderia ser feito, né? E então eu desembarquei aqui em 2018, né? Foi em janeiro de 2018 e nasceu a Speedbird. Então, de lá para cá, de 2 anos para cá, a gente vem fazendo um trabalho de forma a desenvolver tecnologia, né? Então, basicamente, nosso trabalho todo é focado no desenvolvimento de tecnologia que atenda a regulamentação brasileira, né? E que seja pautado por segurança. Então, todo o trabalho que a gente vem realizando, ele segue as normas, né? A gente tenta ter toda a orientação nos eventos onde a gente participa, né? A orientação da própria ANAC, do DCEA, né? De pessoas que trabalham no meio aeronáutico, né? Eu sou engenheiro de software, então não sou piloto, não posso falar como piloto,
Então, assim, a gente aprende bastante com todo esse ecossistema e a questão é essa, desenvolver mesmo a tecnologia brasileira para ser utilizada no Brasil e expandir, de certa forma, quando a gente atingir um nível aceitável aí de operação segura para esses drones. E, Luciana, você como registro aeronáutico brasileiro, acho que pode dar um panorama, um termômetro interessante sobre essa questão, porque o RAB registra drones, certo? Você tem registrado muitos veículos aéreos não tripulados. Como é que são os números e as regras para quem precisa registrar um drone? Vamos lá de novo, né? Bom dia a todos, bom dia, Felipe. É uma satisfação enorme estar aqui, né? Porque não vou falar como Luciana, que a Luciana fala demais, né? Se movimenta, né? Estou aqui presa nesse ambiente, né? Adoro ver o público, cadê, né? Agora estou só olhando vocês aqui. E o registro, né? Permanece, trabalha sob o princípio da instância, né? Então, os senhores advogados já bem o conhecem, né? Fico parado esperando as demandas. E quando elas surgem que eu posso me comunicar, é uma satisfação muito grande, né? Tirar as dúvidas, né? Para isso que a gente está aqui. Vamos lá, respondendo, acho que antes de começar respondendo a pergunta, sim, registramos, né? Mas é fazer a diferenciação de registro e cadastro, né? Registro, né? As normas do registro aeronáutico, elas não correm tão rapidamente, tão célere, né? Com o desenvolvimento da tecnologia. A gente tem a norma dos drones aí recente, né? 2017, frente a um registro aeronáutico com 92 anos de existência, com uma rigidez jurídica, né, muito grande. Eu preciso de segurança para praticar os meus atos, né, de registro. E aí o RAB se entra num trade-off frente a essa nova tecnologia, né? Eu preciso não só dar publicidade para o operador devidamente registrado comigo, mas eu também tenho toda a questão da propriedade, né? Então, a questão da propriedade, ela precisa da sua segurança. Então, a norma, né, que rege hoje o registro dos drones registrados junto ao RAB, eles seguem exatamente, né, a mesma normativa que é a Resolução 293 da ANAC, né, que tem como pano de fundo o Código Brasileiro de Aeronáutica. E então, né, eu não tenho muita discricionariedade, né, do aspecto do ponto de vista jurídico, as normas são as mesmas, né? O que diferencia os drones classe 1 e 2 obrigatoriamente registrados comigo, e classe 3, alguns que operam dentro de linha divisada, estão pelo CISANT, cadastro é declaratório, né? Os senhores advogados sabem bem disso, a diferenciação, né? O cadastro é declaratório, o registro é constitutivo da propriedade e com o efeito de publicizar o responsável pela operação. Eu tive a oportunidade de assistir ontem, né, a apresentação aí dos senhores com relação à matéria securitária, né? O seguro também é exigido para a gente, é uma questão importante. E aí vamos voltar à pergunta básica. Sim, registramos. Os drones registrados com o RAB precisam seguir a Resolução 293 da ANAC, tá? Dentro da própria resolução de drones, a resolução que trata da operação, a 94 ECO, né? Ele tem toda a 94.501, todo um descritivo, né? Dizendo dos certificados, como são, e aqueles que precisam ser registrados junto ao RAB, né? Falando um pouquinho de números, eu tenho algo surpreendente, né, para falar. São poucos, tá? Registrados comigo, né? No CISANT são muitos, exponenciais, né? Comigo são poucos. Atualmente eu tenho 14 só registrados, tá? 16 reservas de marcas, né? E eu não vou citar nomes aqui, mas de uma retirada aqui de agosto, né? De um determinado fabricante, as aeronaves, os drones em operação giram em torno de 400, tem 178 cadastros no CISANT e 15 junto ao RAB, né? Então, a gente vê
duas coisas, né? Talvez a dificuldade, por conta da norma do RAB ser muito restrita, né, dos documentos a serem apresentados, e aí a opção pelo registro simplificado no CISANTE e, eventualmente, nem isso, né? Talvez uma informalidade ainda um pouco expressiva. Major Jorge, e nesse futuro muito próximo, que não só no Brasil, mas em outros países, que verificaremos o aumento desse uso comercial dos drones, como que ficam os órgãos de controle do espaço aéreo nesse sentido? O que tem sido feito? Quais são as principais preocupações? Bom dia, doutor Felipe. Antes de mais nada, gostaria de agradecer esse ilustre convite em nome do nosso diretor-geral, brigadeiro Heraldo, diretor do DCEA, e dizer que para o DCEA é muito importante esse tipo de fórum para que a gente possa levar à comunidade um pouco do que o DCEA tem feito ao longo desses 12 anos. Bom, quando falamos de acesso ao espaço aéreo brasileiro, e por aeronaves não tripuladas não vai ser diferente, cabe sempre ao DCEA estabelecer as condicionantes operacionais com vista à segurança das operações. E para fomentar essa indústria tão importante, como o Norato acabou de dizer na resposta dele, o DCEA tem permitido o acesso ao espaço aéreo por essa tecnologia em um ambiente controlado desde 2009, doutor Felipe. Só para o senhor ter uma ideia, em novembro daquele ano, nós já publicamos a primeira circular de informação aeronáutica com vistas a autorizar o acesso ao espaço aéreo brasileiro por esse tipo de equipamento. Ou seja, emitindo uma autorização especial em consonância com o artigo 8º da Convenção de Chicago, que já dizia lá em 1944 que nenhuma aeronave capaz de voar sem piloto a bordo deverá fazê-lo sem autorização especial do Estado a ser sobrevoado. Então, esse é o papel do DCEA, junto com a ANAC. A gente vem trabalhando em conjunto com vistas a viabilizar o acesso ao espaço aéreo de forma segura por essa nova tecnologia considerada pela aviação, pela Organização da Aviação Civil Internacional, como uma nova era da aviação. Mas precisamos ter em mente a segurança dos demais usuários, pessoas e propriedades no solo. Em função disso, toda a nossa regulamentação, e a própria OACI preconiza isso, ela precisa ser uma documentação viva, doutor Felipe, ou seja, ela precisa ser constantemente atualizada para acompanhar o desenvolvimento tecnológico. Nós chamamos de documentação viva, e é isso que o DCEA tem feito com as suas versões das suas regulamentações ao longo desses anos. A ICA 140 ela foi recentemente atualizada em 1º de julho desse ano, e agora a seção de normas do DCEA vai disponibilizar do dia 1º de outubro até 6 de novembro essa mesma ICA 140 para que nós possamos, então, para que a população possa sugerir algumas modificações. Então, esse é o papel do DCEA. Mas nós sabemos também, doutor Felipe, que a escalabilidade das operações ela só será possível com desenvolvimentos tecnológicos que ainda estão por acontecer. Então, a preocupação do DCEA é estabelecer o fomento da indústria, sem, contudo, abrir mão da segurança dos demais usuários, pessoas e propriedades no solo. Esse é o papel do DCEA. Obrigado. E, Patrícia, considerando a tomada de subsídios que foi encerrada no início agora desse ano de 2020 e a consulta pública para alteração do RBAC, né, o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil 94, que deve acontecer em breve, quais pontos da regulamentação que você entende que deveriam ser ajustados para facilitar o uso de drones nos mais diferentes setores? Bom, Felipe, eu acho que é importante dizer primeiro, como o próprio Major Jorge explicou, eu acho que a ANAC e o DCEA vem fazendo um excelente trabalho no desenvolvimento dessa regulamentação de acordo assim, com o que vem sido desenvolvido tecnologicamente, porque se por um lado a ausência de regulamentação pode expor as pessoas, as propriedades e outras aeronaves a um risco muito grande, um excesso de regulamentação também pode inviabilizar as operações, né, em diversos setores e até impedir realmente o crescimento desse setor. Então, as alterações são necessárias e eu acho que as medidas para que essas alterações sejam feitas estão sendo tomadas. Como o Norato mencionou, no início desse ano, final do ano passado, começo desse ano, né, houve uma tomada de subsídios pela ANAC para realizar ajustes ao RBAC 94 ECO, e
alguns pontos, eu acho até que o Honorato já mencionou em outras ocasiões, que eu acho que são os pontos importantes que foram mais demandados pela sociedade, eu acho que merecem uma atenção especial, mas sempre tomando o devido cuidado para que a gente consiga se cercar de todas as características de segurança nesse voo para impedir exposição de risco, mas eu acho que uns pontos importantes, um deles é a questão do voo sobre pessoas não anuentes, né? Isso sempre vai ser um desafio, né? Se começa a pensar em fazer entregas de drones em grandes centros, onde existem muitos transeuntes, né? Muitas pessoas que você vai sobrevoar, mesmo que seja num pequeno trecho de entrega, um curto trecho. Hoje, a regulamentação exige que o voo sobre qualquer pessoa não anuente não se dê a menos de 30 metros dessas pessoas, exceto se houver uma barreira mecânica capaz de proteger essas pessoas no caso de um acidente. Então, isso dificulta, né, muitas atividades. Óbvio que existe uma preocupação enorme com essas pessoas, existem muitos estudos que mostram os danos que um drone pode causar, caso ele venha a ter uma falha, cair sobre uma pessoa. Então, é uma preocupação muito grande de como evitar, né, como garantir a segurança dessa operação. Mas esse é um ponto que, sem dúvida, vem segurando um pouco o desenvolvimento do setor e o uso em muitos segmentos diferentes e usos pretendidos, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. E outro ponto importante que eu acho que vai ajudar também arrumar uma solução para essa questão do voo sobre não anuentes é a classificação dos drones, que hoje é feita exclusivamente com base no peso máximo de decolagem, e essa foi uma forma mais simples, né, no início de criar a regulamentação para as diferentes classes dos drones, né, com alguns requisitos mais rígidos conforme o peso dessa aeronave, mas hoje sabemos também que a ANAC já está revendo essas regras para considerar outros quesitos de segurança que podem também, e de operação, né, que podem mudar um pouco essa classificação e provavelmente facilitar também esses usos diversos. Então, eventualmente, questões de características de segurança mesmo dos drones, protetor de rotor, enfim, algumas outras características que também podem garantir maior segurança a essa operação. Então, essa classificação, entendo que a ANAC também já está revendo, como também o FAA já vem revendo também. E tem alguns pontos, eu acho que mais um importante, para não entrar em muitos, é a questão da capacitação dos pilotos, né? Hoje não existe um centro de treinamento que seja homologado pela ANAC, mas eu entendo também que isso é uma flexibilização para evitar também esse excesso de regulamentação. Então, hoje, a habilitação dos pilotos é feita caso a caso, pela ANAC, com a análise dos requisitos de segurança para a operação daquele drone específico, da habilitação das características exigidas para aquela operação daquele voo, caso a caso. Mas eu sei que esse também é um ponto que a sociedade vem pedindo, né, a comunidade vem pedindo uma atenção a esse ponto e um maior desenvolvimento da regulamentação nesse ponto. Esses são os principais pontos, mas novamente, eu acho que a ANAC já vem observando isso, o DCE também, e essa regulamentação tende a mudar em breve para atender essas demandas da sociedade. Samuel, e quando falamos ou pensamos em dificuldades dessas operações, o que você, como operador, tem verificado? E se, na sua opinião, existe algo que poderia ser ajustado, aperfeiçoado na regulamentação para permitir um maior desenvolvimento dessas atividades? Sim, então, a maior dificuldade que a gente encontra, né, quando vai fazer alguma operação é justamente estudar o local e ir para campo, né? A gente precisa ir para o local, entender qual que é a arquitetura daquele local, onde pode voar, onde não pode,
assim, atender aos limites que a própria regulamentação coloca, né? A gente precisa fazer isso muito bem, de forma criteriosa, né? Para a gente não sair da regra e também fazer todo o trabalho com maior segurança. Então, assim, a gente vê questões, eu acho que a Patrícia falou bastante, né? Os voos que a gente realiza hoje com drones precisam ser distantes de terceiros, né? Isso está bem claro. Então, se não tem como fazer um voo distante de terceiro, tem que ter uma barreira mecânica, e isso a gente leva em consideração. Então, sempre que for para fazer alguma rota de voo, né, a nossa ideia é sempre conectar dois pontos, né, um ponto A e um ponto B. Então, aquela rota ela é uma rota já pré-determinada, fixa, e ela tem que passar por locais distantes de terceiros. Aí a gente está falando de passar sobre a mata, sobre alguma região, né, mesmo que seja próxima à cidade, mas tem que ser uma região que você esteja longe das pessoas. E se estiver perto da pessoa, tem que ter alguma barreira que proteja aquela operação. Então, essa é uma dificuldade nossa hoje, encontrar esses locais onde pode ser realizado, né, de acordo com a regra atual. Tá? E com relação a questão de regulamentação, assim, sobre se existe alguma coisa, né, que poderia melhorar, acho que a Patrícia colocou muito bem, né, a distância de terceiros, né, isso é uma questão que limita bastante essa atividade específica, né, de fazer transporte e entrega, né, e sobrevoo também de propriedades, pessoas. Acho que vai ser interessante quando a ANAC e DSEA colocar parâmetros, né, quando eles colocarem parâmetros bem definidos de como pode ser feito esses sobrevoos, para a gente poder também começar a entender, bom, ok, hoje a gente está sobrevoando em áreas bem distantes de terceiros, mas agora a ANAC e DSEA colocou novos parâmetros, e agora, como que dá para fazer, né? Aí seria interessante estudar isso também. Mas é algo que tem que ir evoluindo de acordo com a tecnologia. O Major Jorge colocou muito bem, né? O documento hoje ele é vivo, né? E precisa ser, porque o drone de um ano atrás não tem nada a ver com o drone de hoje, né? Muda a cada 6 meses, são novas tecnologias que surgem, e muitas delas hoje vêm surgindo com foco em segurança, né? Lá atrás o drone tinha aquela ideia de brinquedo, né? Hoje não, hoje é uma ferramenta industrial utilizado em vários setores, né? E cada dia que passa você vê que novas tecnologias se voltam para a segurança. Então, eu acho que vai ter bastante novidade nos próximos anos com relação à regulamentação, acho que não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e também novidades tecnológicas para a gente aplicar nas nossas atividades, especificamente. O Major Jorge gostaria de fazer um comentário, por favor. Excelente. Felipe. Doutor Felipe, muito obrigado pela palavra. Samuel, muito bem colocado por você. Para que você tenha uma ideia, o que nós precisamos trabalhar é a aceitação pública de implantação desse sistema. Para que vocês tenham uma ideia, foi feita uma pesquisa na Alemanha e 60% da população que respondeu à pesquisa não aceitam o sistema de delivery. Ou seja, eu não me sentiria confortável sabendo que uma aeronave está sobrevoando o meu jardim, o meu quintal, para entregar uma pizza ao vizinho. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é dar confiabilidade a todo esse sistema, ganhar aceitação pública. Então, toda a divulgação que nós nos propusermos a fazer, ela precisa ser muito bem pensada nesse sentido. Então, esse é o primeiro ponto. Aceitação pública por meio de desenvolvimento tecnológico que garanta, por exemplo, à população que aquele sistema não está invadindo a privacidade dela. Daí vem a importância do Remote ID, que a FAA propôs agora em fevereiro de 2020. E, junto com isso, o Tracking Location. Então, senhores, pensem na aceitação pública, porque ela é muito importante para a implantação do sistema UTM. Perfeito. Obrigado. E, Honorato, aí falamos um pouco desse aperfeiçoamento de legislação. Alguma iniciativa da ANAC que você gostaria de destacar? Como a ANAC tem lidado com isso? Sim, Felipe, bem, como eu inclusive disse ontem, né, o regulamento ele é vivo, e nesse caso dos drones, dada a evolução que a tecnologia tem sofrido nos últimos anos e de que tudo indica vai continuar nos próximos anos, a agência sempre considerou que o ritmo de
renovação, né, de revisão do regulamento, seria maior do que sua regulamentação tradicional. Exatamente uma forma da gente ajustar e fomentar o setor, né, no sentido de que a regulamentação não pode ser uma barreira, ela tem que ser um viabilizador, né? Obviamente, feitas todas as ponderações em termos de risco, em especial em risco à segurança, né, como também já foi explorado aqui pela Patrícia e pelo Jorge. O regulamento da agência, então, foi publicado em 2017, e aí, neste ano, já até foi feita uma referência aqui, nós abrimos um processo de tomada de subsídios, né, e então, por algum tempo, nós recebemos questões que o público em geral, né, e nós tivemos uma participação bastante ampla da sociedade, né, de operadores, de fabricantes, de interessados em geral mesmo, e nós computamos ali 184 contribuições, né? Nós decidimos que essas contribuições, ou os aspectos que a gente precisa evoluir na regulamentação, né? Tem que fazer uma nota aqui, o nosso diagnóstico é que a regulamentação atual ela não gera nenhum gargalo, assim, de fato. Ela inclusive, dadas os mecanismos especiais que ela promove, que ela possui como isenção, como condição especial, ela promoveria qualquer tipo de atividade. Mas, assim, a revisão do regulamento ela é bastante sadia, porque ela faz com que o setor fique mais atento àquilo que é a nossa visão e também pode facilitar, né, administrativamente tudo que precisa ser feito. E aí, nesse sentido, nós decidimos por 3 etapas ali. Uma primeira etapa seria a etapa de entender novos parâmetros, novos cenários operacionais, né, bem em linha com o que a doutora Patrícia citou agora há pouco. Atualmente, a nossa regulamentação ela traz um critério ali de peso e limitações operacionais, né? Primordialmente, o principal critério é o critério de peso máximo de decolagem, e para uma circunstância a gente tem parâmetros operacionais como delineadores da regulação aplicável. E nós inclusive, observamos esse tipo de movimento em outras autoridades, em especial a autoridade europeia, que pensou fortemente nessa linha de se buscar aspectos operacionais para determinar qual que é a regra aplicável. Então, nesse sentido, na primeira etapa, a gente vai estudar quais são esses novos parâmetros, esses novos cenários operacionais, e na segunda fase a gente implementa estes parâmetros. Uma coisa que eu esqueci de citar ontem, né, até você tinha me feito a pergunta, Felipe, com relação à agenda regulatória, né? A agenda regulatória da agência ela é bianual, e então a gente inicia um novo ciclo da agência, da agenda regulatória no ano que vem. Inclusive, né, essa semana a gente vai ter alguns eventos relacionados à agenda regulatória. Recomendo que todos fiquem atentos aí, né? A gente vai abrir a voz para que todos se manifestem. E, assim, essa nossa discussão da agenda regulatória, a preparação para o próximo ciclo, ela parte de uma análise inicial da nossa área com relação àquilo que a gente entende que é importante o setor tratar no momento, né? A agência tratar no momento, ou demandas do setor. Então, nós incluímos a regulação de drone como sendo um item proposto para o futuro. E, então, esse ano a gente já inicia a fase 1, né? No ano que vem a gente inicia a fase 2, e a fase 3 é bastante relacionada à Odisseia, né? A gente está falando aí do desenho de um novo modelo de controle de espaço aéreo, e aí então a gente pensa nisso aí um pouco mais para o futuro, dada uma análise da própria maturidade da tecnologia, e aí assim a gente aguarda um pouco para estabelecer uma data para o início dessa terceira fase. Então, essa é a principal iniciativa, uma iniciativa de revisão regulatória, no fim das contas, né? Nós publicamos o regulamento, agora nós escutamos o setor, e aí vamos caminhar para alterar o modelo e atualizar os nossos mecanismos. Algumas questões, alguns comentários adicionais, né? Algumas questões foram citadas aqui e a gente deve manter a mesma linha, né? A regulação, como mais uma vez eu falo, ela não pode ser uma barreira. Então, a decisão, por exemplo, com relação ao cadastro, ao invés do registro, né, nós exploramos ali uma interpretação mesmo do CBA, né, para que isso fosse viabilizado. Atualmente, o banco de dados do cadastro de aeronaves, classe 3, então, ele conta com 80 mil inscrições. Imaginem,
Isso é 4 vezes maior, né, Luciana? 4 vezes maior o registro de aeronaves tripuladas. Então, isso poderia ser um gargalo que impediria o desenvolvimento da atividade. O cadastro, acho que foi uma solução bem equilibrada e que realmente viabilizou mesmo, inclusive, a questão de fiscalização, né? Porque o cadastro é um documento necessário de se portar, uma vez que as forças de segurança pública podem atuar na fiscalização, então a pessoa deve mostrar aquele cadastro. Questões também, eu citei isso aí um pouco antes, mas que também estão no nosso radar, a gente deve considerar, né? E aí faço referência ao que o Major Jorge citou agora há pouco, a questão do Remote ID ou qualquer outro equipamento que vai ter que ser embarcado, a gente tem que tratar isso com bastante equilíbrio, né? Porque é importante a gente ver que isso é realmente, como o Jorge falou, isso é uma peça fundamental para o desenvolvimento da atividade, né? Dado que, né, para as regulamentações iniciais, em qualquer lugar no mundo, né, as limitações operacionais, as condições de controle, elas foram necessárias para que pudesse ter um primeiro passo em termos de regulação e desenvolvimento da atividade. Mas a gente tem que pensar também, né, no custo regulatório, que também não pode ser uma barreira, a gente não pode criar uma barreira, né? A gente tem um ponto que a gente entende que é viabilizador da atividade, para implementá-la a gente não pode criar uma barreira. Isso que a gente tem que pensar. Obrigado, Felipe. Obrigado. Então, aí, quando o Major Jorge fez esse comentário muito pertinente sobre as informações, a aceitação da população em geral em relação às operações de drones, vale lembrar também que, muito provavelmente, lá em 1900, 1920, quando estavam sendo iniciadas as operações aéreas em maior escala, também havia uma restrição por parte da população, mas uma restrição, primeiro, por uma incerteza sobre a efetividade daquele serviço, a segurança daquele serviço. Depois, a ausência de uma regulamentação em nível global, regras mais claras quanto a essas operações das aeronaves em si, o que provavelmente acontecerá em relação aos drones. Tanto como eu sempre comento, que os drones devem seguir também o que aconteceu na aviação, ou seja, primeiro o transporte de carga, depois o transporte de carga e, por fim, o transporte de pessoas. Essa foi uma evolução verificada nas aeronaves pilotadas e também deve ser uma evolução verificada nas aeronaves remotamente pilotadas. E aí, Major Jorge, ajudaria bastante também a população a entender um pouco o papel do DCEA, o papel da Força Aérea nessa questão do controle do espaço aéreo relativo aos drones. O Brasil está preparado para um aumento exponencial dessas operações? Quais são as principais iniciativas por parte do controle para permitir uma navegação segura e auxiliar, né, dar bases para essa operação? Obrigado, doutor Felipe, pela pergunta. Excelente colocação, excelente questionamento. Nós precisamos entender que o sistema da aviação, como hoje nós conhecemos, ou seja, o sistema conhecido como ATM, e que nasceu lá com a assinatura da Convenção de Chicago em 1944, que nós conhecemos como Air Traffic Management, ele é extremamente centrado na interação humana, ou seja, piloto-controlador de tráfego aéreo ou piloto-piloto, onde o serviço de tráfego aéreo não é prestado. Obviamente que para eu inserir esta nova entrada, que não requeira a interação humana num ambiente extremamente complexo, nós precisamos entender a necessidade de um novo conceito. Foi aí que surgiu, em 2014, pela NASA, o conceito chamado Unmanned Traffic Management, ou seja, aquele sistema que dará suporte às operações a baixa altura, muitas delas em ambiente urbano, e aí atendendo ao delivery, né, Samuel? Que será baseado numa rede extremamente digitalizada e compartilhamento de informação, permitindo a escalabilidade dessas operações. O sistema, como eu disse, como hoje é concebido, os sensores que o DCEA possui, como radar, de comunicação, vigilância e navegação, eles não conseguem atender à escalabilidade das operações a baixa altura de aeronaves não tripuladas de pequeno porte. Então, não tem como hoje nós atendermos a escalabilidade dessa operação sem a implantação desse novo sistema chamado UTM. Então, o que acontece? Qual é a concepção do UTM? É o DCEA, ou as autoridades aeronáuticas ao redor do mundo, delegarem para os operadores e a indústria
o gerenciamento desse novo ambiente digitalizado. Obviamente, sob guarda-chuva ainda das autoridades em termos de regulamentação e fiscalização. Então, hoje não tem como nós proporcionarmos a escalabilidade dessas operações sem a implantação desse ambiente muito bem digitalizado. O que o DCEA tem feito? O DCEA ele teve a iniciativa de criar um grupo de trabalho para que nós possamos reunir a indústria, a academia e os órgãos governamentais para discutir soluções tecnológicas com vistas à implantação desse ambiente UTM, como muito bem o doutor Honorato acabou de dizer, a terceira fase de inovação que o DCEA fará junto com a ANAC nessa parte de agenda reguladora. Então, senhores, sem o ambiente UTM, não tem como nós permitirmos a escalabilidade das operações. Então, nesse intuito, o DCEA tem trabalhado nesse grupo de trabalho para promover isso. Só para que os senhores tenham uma ideia, para eu fechar aqui a minha resposta, em maio de 2020 desse ano foi feito um estudo pela Universidade Irlandesa de Maynooth, que ela prevê que em 2030 serão cerca de 87 mil drones por hora somente nos céus de Paris. Ou seja, que sistema concebido como atualmente nós conhecemos conseguirá lidar com esse tipo de aumento vertiginoso? Isso é impossível, senhor. Então, doutor Felipe, respondendo a sua pergunta, sem o ambiente UTM, a escalabilidade das operações ela não será viável e o DCEA está caminhando na elaboração de um conceito operacional com vistas à implementação desse sistema no Brasil. Interessante. E ao se falar também, se pensar em segurança e maior confiabilidade por parte da população, um tema que sempre vem para discussão em relação aos drones é a questão da fiscalização, a questão das sanções, do descumprimento, porque de fato existe uma dificuldade na fiscalização dessas operações. E aí, Patrícia, quais são, se você poderia comentar, por favor, as principais sanções para o descumprimento dessas regras? As pessoas, aqui a gente está falando de um uso mais comercial, mas também o cidadão comum que opera um drone para fazer foto, para uma atividade de lazer, quais são as principais sanções que essas pessoas estão sujeitas para os casos de descumprimento? E sempre vem essa pergunta, há um risco de uma responsabilização penal à utilização dos drones? Felipe, como nós mencionamos já algumas vezes, o drone é considerado uma aeronave pela legislação brasileira e, como tal, ele deve respeitar os preceitos do Código Aeronáutico Brasileiro de Aeronáutica, os regulamentos aplicáveis da ANAC, do DCEA, da Anatel, e aí cada um desses órgãos, dentro de suas competências, né, a ANAC na habilitação e o devido registro, o cadastro da aeronave, o DCEA no controle do acesso aéreo, e a Anatel também, a radiofrequência, tem o dever de fiscalizar essas atividades, essas operações com drones, e podem aplicar penalidades administrativas no caso de descumprimento, infração de qualquer desses regulamentos. O próprio cidadão ou as autoridades aeronáuticas podem também se valer de auxílio de força policial, caso verifiquem uma infração, ou para investigar uma eventual potencial infração dessa regulamentação. E caso se verifique de fato que existe uma violação das regras, a ANAC ou o DCEA, conforme o caso, podem lavrar um auto de infração, iniciar um processo administrativo, onde vai ser assegurado o direito à legítima defesa, a defesa, a ampla defesa do investigado, para apresentar todas, enfim, a sua justificativa a se defender daquela infração, e caso venha a ser verificado que de fato ocorreu aquela infração, existem penalidades que podem ser aplicadas, desde multas, cassação de direitos, o DCEA pode até suspender o direito dessa pessoa de fazer voos, né, ou de se cadastrar no CISANT por até 180 dias, prorrogáveis, acho que mais 180, se não me engano, não é isso, Major? Então, enfim, pode cassar a licença do próprio piloto,
E também, sim, existe a possibilidade, existem algumas condutas que são tipificadas como crime pelo Código Penal, né? E também tem outra, como expor a aeronave própria alheia a perigo, acessar espaço aéreo sem autorização, ou praticar qualquer ato que possa dificultar a navegação aérea. E aí, nesse caso, casos se verifique que, de fato, esse crime ocorreu, essas condutas esses crimes são punidos podem ser com multas e também pena preventiva de prisão, detenção, privativa de liberdade, né? Que podem ou não ser convertidas em uma prestação de serviço comunitário, dependendo enfim, se for um réu primário, ou se tiver, dependendo da gravidade da conduta. Mas existe, sim, esse risco de responsabilidade penal, além também do dever de indenizar, que aí, novamente, depende do fato de ter havido ou não uma operação irregular, onde se você causar um dano, se seu drone, por alguma razão, tiver um acidente, machucar alguma pessoa ou causar um dano a alguma propriedade de alguém, essa pessoa, o operador, vai ter o dever de indenizar essa pessoa pelo dano causado. Então, sim, isso é um ponto muito importante e é mais uma razão que é muito importante que qualquer um que deseja, que se interesse, né, por ingressar nessa atividade ou até contratar uma empresa prestadora de serviços que utilize drones, é importante que se certifique de que toda a regulamentação está sendo observada, os requisitos estão sendo cumpridos, todos os requisitos obrigatórios, o seguro, que tudo isso está sendo atendido corretamente para evitar esse tipo de responsabilidade e a aplicação dessas sanções. Honorato, e ao se pensar em fiscalização, como que a ANAC tem fiscalizado essas operações e o que ainda se pretende desenvolver em relação à fiscalização? Lembrando das dificuldades de ter um efetivo, porque diferentemente de uma aeronave que você consegue fazer uma inspeção de rampa, pátio, na operação, acompanhar o diário de bordo da aeronave, na questão dos drones, principalmente para esses drones que são utilizados mais em lazer, existe uma grande dificuldade na fiscalização. Exato, essa é uma das novidades que a tecnologia traz, um dos desafios aí para todos os órgãos públicos e para a sociedade como um todo, né? A aviação tripulada, corrente, ela, de certa maneira, a gente pode dizer que ela converge para alguns pontos no solo, que são os aeródromos, helipontos, etc., né? E os equipamentos, principalmente os de pequeno porte, os drones de pequeno porte, já tem uma outra característica, né? Eles podem podem decolar de qualquer lugar, de uma varanda, de um terraço de um prédio, enfim, de lugares escondidos, né? A pessoa pode procurar se esconder e tal. E isso então faz com que, né, busquemos, né, outras soluções, porque como você mesmo falou, é um pouco fora da realidade a gente pensar numa fiscalização, aquela fiscalização que está tentando observar qualquer lugar, o que está acontecendo, tal, que a gente consegue fazer em aeroportos, né, mas que com essa característica é muito difícil fazer. Então a agência ela fiscaliza, existem atividades principalmente de apuração de denúncias que são recebidas nos nossos sistemas, mas essa atuação mais, digamos, espalhada, a grande novidade aí é a questão da contravenção penal. Durante a elaboração da regulamentação, e aí até um grupo que foi citado na sessão de ontem, né, existia um grupo com vários órgãos do governo que participaram, e nesse grupo a gente pôde amadurecer essa ideia, né, assim, o Decreto-Lei de Contravenção Penal, que é de 1944, se não me falha a memória, apesar de já ter bastante tempo, ele traz dois artigos lá que são exatamente dedicados à aviação, claramente dedicados à aviação. Obviamente, eu vejo que o foco naquela época era aviação tripulada mesmo, mas assim se aplicou muito bem para esse momento que a gente vive agora. Basicamente, ele prevê lá, então, que
a pessoa pode incorrer em uma contravenção penal se ela operar em área em que não é permitido ou sem as autorizações necessárias. Basicamente é isso que está escrito lá. Então, a última seção do nosso regulamento, do RBAC 94, ela faz um link direto ao Decreto-Lei de Contravenção Penal, e isso viabilizou a atuação das forças policiais. A ANAC também, junto com outros órgãos do governo, desenvolveu um guia para as forças policiais poderem atuar. Então, lá a gente lista exatamente aquilo que precisa ser observado para a operação. Isso tem acontecido, a ANAC recebe, obviamente, aquilo que as forças policiais identificaram, pode ser relatado para a agência, que aí desenvolve um processo administrativo que pode culminar em multa àquela pessoa que infringiu a regra. Então, acho que esse é um elemento, independente disso, em qualquer situação, dado alguma irregularidade, a agência pode representar aquela pessoa ao Ministério Público, inclusive se entender que existe uma violação ao 292, se não me falha a memória, do Código Penal. Major Jorge, e ao se falar em controle, qual o papel do DCEA nessas atividades? Como é que o DCEA tem trabalhado com a ANAC, junto com as forças policiais, para controle dessas operações de veículos aéreos não tripulados? Bom, obrigado pela pergunta, doutor Felipe. Com base no artigo 289, o DCEA pode aplicar sanções administrativas por meio da sua junta de julgamento da aeronáutica. Então, existem algumas previsibilidades no próprio CBA, se eu não me engano, no artigo 302, letra G. Uma delas é utilizar o espaço aéreo de forma inapropriada ou de encontro à regulamentação vigente. Então, com base nesse artigo 302, nós podemos aplicar multa por meio da nossa junta de julgamento da aeronáutica. O doutor Honorato mencionou um manual. Esse manual ele foi publicado pela SAC em abril de 2016 com vistas aos Jogos Olímpicos. E ali constam algumas orientações, inclusive para os órgãos de segurança pública, de como proceder para uma possível abordagem e o reconhecimento de uma irregularidade de operação aérea não tripulada. Então, de posse desse manual, o DCEA, por meio de seus regionais, se aproximou dos órgãos de segurança pública para fazer com que eles entendessem a importância dessa parceria para a coerção ao uso irresponsável do espaço aéreo. E ali, então, nós invocamos, à época, o artigo 290 do CBA, que poderá a autoridade aeronáutica solicitar auxílio de força policial para fazer cumprir o previsto nesse código. E é isso que o DCEA tem feito. A gente tem se aproximado dos órgãos de segurança pública e isso tem surtido efeito. A única ressalva que os órgãos de segurança pública nos fizeram foi que eles não sairiam para a ronda ostensiva para verificar operações irregulares, mas, mediante uma denúncia, seria feita uma ronda para que nós pudéssemos verificar a irregularidade da operação. Uma vez constatada a irregularidade, é lavrado um boletim de ocorrência. Esse boletim ele é encaminhado para o regional do DCEA, que abre um processo administrativo para que seja encaminhado à junta, para que o operador, então, possa se defender. E uma vez verificada a irregularidade, será aplicada uma multa administrativa nesse cidadão. Luciana, e o RAB pode suspender registro de drone em operação irregular, assim como ele faz com aeronaves? Pode, doutor Felipe, pode, mas vamos lá, devagar, que a gente está com novas tecnologias, possibilidade de levantar voo escondido, de cima do telhado, da varanda. Vocês estão me ouvindo? Sim. Parece que a internet aqui está meio instável aqui para mim. Mas, enfim, primeiro, separar novamente, não é suspensão de registro, mas suspensão da condição de aeronavegabilidade. Para o RAB, quando entra dentro do sistema do registro aeronáutico, não importa se é drone ou se é aeronave, eu consigo suspender a condição de aeronavegabilidade, tá? Seja por condição irregular junto ao registro, sempre mediante manifestação, como disse no início, funciona sob o princípio da instância, ou por uma provocação de uma constrição judicial, Hoje ainda não aconteceu, tá? Nenhuma constrição judicial que me solicitou a suspensão da condição de aeronavegabilidade, nenhum drone registrado conosco, e tampouco uma requisição interna, enfim, da agência para que a gente suspendesse ou algum processo com pendência junto ao registro aeronáutico.
E Samuel, vocês como operadores de drones, quais são os principais cuidados que vocês têm tomado ou que qualquer operador deveria tomar no que diz respeito aos regulamentos, a cumprir com essa regulamentação? Sim, então nós temos drones aqui, né, que no caso tem o cadastro, né, tem o CISANT, e temos um veículo, né, uma aeronave com o certificado de autorização de voo experimental, né, que é o CAV, que foi emitido pela ANAC. Então, assim, são dois casos diferentes, né? A gente até então operava sempre seguindo ali a ICA 140, né, o AIBAC E94 com o CISANT. Então, temos ali o seguro do RETA, que é obrigatório, a gente sempre traz os documentos da Anatel, né, o próprio cadastro impresso, análise de risco operacional, a gente traz esses documentos sempre para a operação, para no caso de abordagem, como o Major falou, a gente possa ter esses documentos em mãos para apresentar para a autoridade, né? Então, dessa forma, a gente vem sempre tentando manter esses documentos atualizados. Acho que no começo do ano, né, houve até uma emissão por parte da própria ANAC sobre a atualização dos cadastros do CISANT, porque eles têm uma validade, eles têm que manter eles válidos para poder operar. E assim como seguro e como outros documentos que a gente vem atualizando a cada ano, como análise de risco também. Então, é sempre bom manter essa revisão, né, periódica para ter os documentos sempre atualizados. E como é que, dentro dessa preocupação com o cumprimento de regulamentação e segurança, como é que são operacionalizados esses voos sobre pessoas não anuentes utilizando os drones, principalmente nas operações fora da linha divisada, ou a BVLOS? E por quê? Porque essa pergunta, porque o voo de teste que foi realizado pela Speedbird foi realizado em Campinas, uma cidade bastante populosa. E aí, como foi essa interação? A ANAC concedeu alguma dispensa para que fosse feito esse voo? Esse voo foi feito numa área em Campinas, mas com um mínimo de envolvimento com essas pessoas não anuentes. Como que se operacionalizou essa questão na prática? Sim. Vale ressaltar, Felipe, né, que a aeronave com o CAV, né, nós ainda não realizamos nenhum voo com aquela aeronave com o prefixo, né, que a gente recebeu com o certificado. Por quê? Porque a gente precisa de ter uma área de NOTAM, com NOTAM emitido, para a gente poder fazer o BVLOS. Né? O nosso primeiro NOTAM, que foi pedido, né, há aproximadamente um mês, a gente recebeu, né, do DCE, uma área próxima à nossa cidade aqui, então a gente fica a sede em Franca. Na semana passada a gente recebeu, acho que o primeiro NOTAM aqui na cidade, mas uma área bem afastada da cidade, só para a gente fazer testes mesmo em BVLOS. Só que ainda não realizamos nenhum voo com o CAV, né, com o certificado. Tá? Então, em Campinas, a gente passou alguns dias na cidade para fazer levantamento técnico. Então, utilizamos um drone que não é o drone com o certificado CAV, ele tem um CISANT. E esse drone fez uma operação visual, né, onde a gente estava fazendo levantamento técnico. Olha, essa aqui é uma boa área para decolar, essa é uma boa área para pousar, temos antenas, como que é a estrutura. Então, assim, a gente precisa fazer um estudo do local, né, para a gente tentar entender como que essa operação pode ser segura. Né? E nesse tempo houve ali um dia que houve filmagens, né, o pessoal acabou divulgando, isso de uma forma que não da melhor forma adequada. No entanto, nosso trabalho, né, o que a gente realizou em Campinas foi levantamento técnico mesmo, algumas operações em cima da própria estrutura, né, do prédio, no caso ali é um telhado, em horários onde o shopping estava fechado, que é no período da manhã, né, enquanto o shopping está fechado por conta da Covid. Então, não havia pessoas ali no estacionamento, né? Então, assim, foi muito bem controlado isso. E a gente sempre leva essa questão em consideração, né? A gente precisa entender como fazer essa operação da melhor forma, estudando o local e fazendo esses voos que não ainda com o CAV, né? A gente só vai poder operar, de fato, com o CAV, né? Com esse drone com o certificado, quando tudo for coordenado entre Speedbird e ANAC, o próprio DCEA, né, na figura aqui do Major Jorge,
e também o pessoal que administra o heliponto ou qualquer outro aeródromo no local, mas precisa ser todo coordenado antes da gente realizar qualquer operação oficial, né, em BVLOS, utilizando o CAV. Tá? Só para deixar isso bem claro aqui para você, Felipe, e pessoal. Obrigado. E aí, então, Patrícia, esse CAV que foi obtido pela Speedbird já permite a entrega de produtos por drones ou, de fato, ainda numa parte de testes? Então, Felipe, na verdade, o CAV é uma certificação que permite voos experimentais, né? Então, vai permitir que a Speedbird realize testes durante um período, dentro daquelas condições autorizadas pela ANAC. Existem especificações, né, que os voos só podem ser realizados durante o dia, uma distância máxima de 2,5 km. Existe a previsão, sim, do voo BVLOS, né, então até 2,5 km você acaba tendo uma distância maior do que o observador, do que o piloto consegue observar. Existem algumas condições específicas que eles vão ter que observar, existe a necessidade também de obter autorização especial do DCEA para realizar esses voos, mas, por enquanto, isso é só uma fase de testes. Para que isso se torne definitivo e essas entregas possam, de fato, ser realizadas, após esse período de testes, ainda é necessário que seja obtido uma autorização de projeto, né, desse drone, e aí qualquer interessado que desejar realizar as entregas ou prestar um serviço com essa aeronave, vai precisar ter um CAER também, para fazer os voos dentro essas especificações, né, autorizadas já pela ANAC, dentro das especificações do projeto autorizado. Além de outras condições, o piloto vai precisar ser habilitado, precisa ter enfim, seguro, o certificado médico. Então, ainda existe aí um processo a ser percorrido até que, de fato, a gente veja os drones realizando entregas com drones. Entregas, né, de produtos. E, Major Jorge, como é que foi do ponto de vista do DCEA, esse processo de autorização para o uso do espaço aéreo em todos esses testes? Foi solicitado os ARPAs, que é a solicitação de acesso de aeronaves remotamente pilotadas, foi solicitado um NOTAM, precisa de um NOTAM? Bom, excelente pergunta, doutor Felipe. Eu gostaria só de deixar claro aqui que hoje, não só o Brasil como o mundo, ele acomoda essa tecnologia no nosso ambiente ATM, como eu mencionei numa das minhas respostas. Acomodar significa estabelecer condicionantes operacionais. Por exemplo, uma delas é obrigar que o Samuel e a equipe dele opere na linha de visada visual, ou seja, veloz, certo? O último estágio da acomodação é a segregação do espaço aéreo por emissão de NOTAM. Ou seja, quando eu segrego o espaço aéreo, eu aviso a comunidade ao redor de que ali existe uma operação específica e que aquela área não pode ser adentrada por quem não esteja envolvida na operação. Isso é muito importante que os senhores entendam. As operações da Speedbird até agora, todas elas foram feitas, se eu não me engano, né, Samuel, pelo menos é isso que consta no SARPAS, operações velozes, para a prova de conceito, inclusive a obtenção do próprio CAV junto ao Dr. Honorato e a equipe dele. Então, todas as operações até agora da Speedbird, até essa veiculada ultimamente, elas têm sido feitas sob condições operacionais que não necessitaram até o presente momento da segregação do espaço aéreo por emissão de NOTAM. Então, todas essas operações elas foram, de fato, solicitadas no SARPAS, foram autorizadas pelo próprio sistema em determinadas condicionantes operacionais, por exemplo, veloz. Foi isso que aconteceu. E aí, Major Jorge, recebemos uma pergunta do participante Eduardo Fará, qual agradecemos, que ele questiona sobre a utilização de tecnologias equivalentes aos transponders.
se há algo que tem sido discutido em relação a isso, e aproveito também para fazer um questionamento que para o DCEA, para o órgão de controle do espaço aéreo, os drones eles aparecem lá na tela com uma identificação, assim como acontece com as aeronaves, com pilotos, ou não? É algo diferente? Como é que é visto também? Acho que é interessante conversar sobre como é que é visto isso lá no radar, lá na tela do DCEA, essas aeronaves, esses drones. Bom, primeira pergunta. É desejável que nós tenhamos milhares de aeronaves, ou seja, 87 mil drones nos céus de Paris, interagindo com o sistema ATM em termos de transponder, com a frequência de 1090? Que sistema aguentaria, por exemplo, 87 mil interrogações simultâneas? Nós iremos colapsar a estrutura de solo. Então, para esse tipo de aeronave, que não irá operar no ambiente ATM, porque quando eu falo de ambiente ATM, são as aeronaves que serão integradas como se aeronaves tripuladas fossem. Okay? Mas para essas aeronaves não tripuladas, de pequeno porte, interagirem com esse ambiente por meio de um transponder, isso iria colapsar e interferir na segurança das demais aeronaves que estejam utilizando, inclusive, o ambiente ATM. Então, só para que o senhor, doutor Felipe, tenha uma ideia, nós acabamos de responder à ICAO uma carta dizendo qual era o posicionamento do Brasil na utilização de ADS-B por esse tipo de equipamento. Nós precisamos ter muito cuidado com esse tipo de situação, porque isso pode levar com que os nossos sistemas não consigam processar todas essas informações, inclusive infringir a segurança do ambiente ATM. Esse é o primeiro ponto. Qual foi a segunda pergunta, por favor? Como é que essas aeronaves hoje, drones, são vistos e aparecem nos sistemas de controle do espaço aéreo? É como uma aeronave que aparece lá a matrícula, o número do voo, essas informações também são prestadas e são exigidas em relação aos drones? Ou como isso ainda não está implantado com uma larga escala comercial, se isso é algo que não tem sido utilizado? Bom, excelente pergunta. O que acontece? Os nossos sensores hoje, como eles foram concebidos, eles não conseguem, devido à baixa seção reta radar dessas aeronaves, por exemplo, um DJI, a própria aeronave do Samuel, da Speedbird, elas possuem uma baixa seção reta radar que dificilmente serão detectadas a baixa altura pelos nossos sensores do CCAR. Então, esse não seria o problema, né, em termos de detecção desses equipamentos. Obviamente, se eu me propuser a operar nesse ambiente ATM, eu precisarei garantir a que nós chamamos de detectabilidade desses equipamentos, quer seja por um transponder, quer seja por uma seção reta radar que meu equipamento consiga captar. Então, hoje, do jeito que o sistema é concebido, devido à baixa seção reta radar desses equipamentos, eles não conseguem ser visualizados pelos nossos sensores. Contudo, o DCEA hoje estuda a instalação da tecnologia de contenção de drone para a proteção de áreas aeroportuárias que conseguirão, inclusive, por meio de radares que irão detectar essa baixa RCS, essa seção reta radar, proteger esse tipo de ambiente. Então, esse sistema de antidrones, senhores, ele é composto de 3 camadas. Eu detecto por meio de radares que consigam detectar essa aeronave de baixa RCS, eu identifico e, por fim, neutralizo. Então, o DCEA vem estudando essa possibilidade também de proteção para esses ambientes. Obrigado. E, Patrícia, quais as experiências que você conhece de outros países em relação à operação de drones? Porque, com certeza, esses temas também de controle do espaço aéreo têm sido debatidos em outras jurisdições. Sim, Felipe. Historicamente, nós sabemos que o FAA, o EASA, também tem uma influência grande na regulamentação brasileira, até por seguirem os padrões internacionais e as práticas recomendadas da ICAO, né? E nós vemos um rápido desenvolvimento na União Europeia, nos Estados Unidos, dessas tecnologias e também da regulamentação. A NASA tem participado muito desse processo nos Estados Unidos, então eu imagino que nós, né, a ANAC já vem trabalhando, né, com as autoridades desses países no desenvolvimento de uma regulamentação uniforme para a operação dos drones. Então, eu imagino que isso
vem a ter a experiência nesses países vem a ter uma importante influência aqui no Brasil. Hoje nós já sabemos que nos Estados Unidos já existem algumas autorizações para entregas de produtos, produtos médicos, né, principalmente em áreas menos povoadas, produtos hospitalares, até entregas de pequenos produtos. Na Austrália também já existem alguns programas, né, de entrega também de parcerias, né, com farmácias e pequenos mercados para entrega de mercadorias, que são experiências que a gente vai observar e vai entender os riscos e os benefícios dessas operações para nos ajudar aqui na regulamentação também e no desenvolvimento, né, desse setor. Na China também já existem, acho que até um ponto importante que foi mencionado na tomada de subsídios, se eu não me engano, que já existe a possibilidade de até 5 drones serem operados por um único operador, né, na pulverização de áreas, né, de plantio. Então, acho que são experiências importantes que a gente vai observar mas que, claro, é necessário ter bastante cuidado com essas situações para garantir que, de fato, existe a segurança necessária nessa operação para garantir realmente que o benefício, né, dessa operação não gere um risco muito grande para a comunidade e para outras aeronaves, né? E, Luciana, esses drones hoje no Brasil para registro, como é que é o processo para quem deseja fazer um registro desses equipamentos? E o Registro Aeronáutico Brasileiro pretende lançar algum conjunto de marcas específicas para drones ou utiliza os padrões já disponíveis atualmente para as aeronaves pilotadas? Boa pergunta, né, doutor Felipe? É bom esclarecer que hoje elas concorrem com as mesmas marcas de nacionalidade e matrícula das demais aeronaves, tá? O processo de registro, nesse sentido, corre da mesma forma, porque a resolução 293, né, ela vale para todos. Como a doutora Patrícia colocou, né, os drones são aeronaves e a resolução 94 ECO, né, dita aqueles que precisam de registro junto ao RAB. E aí, nesse sentido, título de aquisição, desembaraço aduaneiro, informação de não registro, seguro reta, né? Assim como um Boeing também é necessário. Mas, como o Honorato, né, colocou, eu não sabia se podia já adiantar, a gente tem umas propostas de estudo, vai entrar em tema de agenda regulatória, de tentar facilitar. Num primeiro momento, quando tudo estava acontecendo, né, o desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento da resolução 94 ECO, né, a necessidade primordial, que eu acho que nessa condição é a questão operacional, né, como vocês todos bem colocaram, né, a aceitação pública ela vem devagar, né? Como você bem lembrou, né, Felipe? Eu ia até falar se você estava lendo mentes, né? Porque quando veio falar aceitação pública, veio na minha cabeça de cara, né, o pós-guerra, Primeira Guerra, 1918, o que a gente vai fazer com esse excedente de aeronaves, né? Vamos transportar carga, mala postal, né? Vamos desenvolver normas internacionais, né? Vamos equalizar a navegação aérea para depois o ser humano falar, opa, né? O leigo, né? Vou entrar nisso aí, então vou voar, né? Então, é todo um processo, né? Então, falar, registro, você não pode simplificar, pelo amor de Deus, eu não consigo informação de não registro da autoridade, enfim, tem todo um processo de estudo, não estamos dormindo, né? A gente está aqui, bem ou mal, debatendo praticamente ao classe 3, né? Que é o que está na crista da onda, das operações remotas, das entregas, enfim.
para facilitar todo o mercado nesse novo meio. Mas o que eu tenho a dizer, né, tem a dificuldade de cumprimento dos requisitos do RAB, né, porque primeiro vem a tecnologia, depois vem as normas operacionais, para depois a gente propor, né, alterações em normas que visem a mexer aí no ordenamento jurídico, né, porque a gente precisa, né, para o registro aeronáutico brasileiro dessa rigidez jurídica, né, para a gente poder prover essa segurança. E um comentário do Major Jorge, por favor. Só para ratificar o que a Luciana acabou de falar agora, isso foi objeto do Drone Enable 3 em novembro, lá em Montreal. Uma das preocupações será que esses endereçamentos de 24 bits serão suficientes para que a gente possa atender essa demanda exponencial? Precisamos rever o DOC 9924 da OCI no que diz respeito a isso? Então, são questões muito complexas que nós, autoridades, precisamos resolver. Não é simplesmente deixar o tempo passar e ver o que acontece. Muito trabalho pela frente, senhor. E, Major Jorge, Luciana, existe atualmente alguma discussão para a criação de um sistema unificado de registro desses drones, ANAC, RAB e DSEA? Vamos lá. Hoje não temos discussões, né, nesse sentido. O que a gente tem é comunicação dos sistemas, né? O DSEA consegue enxergar a base do registro aeronáutico, bem como o CISANT. Mas aí eu acho que entra o tema 3, né, que o Honorato estava falando. Essa conversa, talvez de uma integração full, já seria a parte 3 dos estudos, a evolução, que a gente está trabalhando, acho que a ANAC e o DSEA e todas as entidades, né, governamentais estão trabalhando, tentando correr, né, o mais próximo possível do desenvolvimento da tecnologia para não ficar, né, refém. E, como disse, como colocou muito bem o Honorato, a norma não pode prejudicar, né, o andamento, o desenvolvimento da tecnologia, né, as questões econômicas, né, o mercado que tem aí muito grande para atingir. Eu vou passar a palavra para o Honorato, que acho que ele quer fazer um comentário sobre esse tema, por favor. Assim, complementando a questão do registro aí, né, o ponto é o seguinte: para classe 3, com limitação operacional, então o caminho é o cadastro, né? E classe 3, mesmo a classe 3, aqueles que vão voar além da linha divisada visual ou acima do teto de 400 pés de altitude do solo, vão para registro, assim como classe 2 e classe 1 também. E o momento que a gente está vivendo agora, né, eu até citei isso ontem também, a gente tem no início, lá em 2017, um interesse muito grande pelos drones classe 3, que se enquadram, as aplicações se enquadram nas limitações operacionais propostas. E aí a grande procura por cadastro naquele primeiro momento. Ao longo desses últimos anos, a gente vê outras situações sendo exploradas. Então, 5 modelos já foram autorizados pela agência, eles são classe 3, mas com voo além da linha divisada visual ou acima do teto, né? E inclusive, a autorização para a Speedbird, ela se enquadra nesse grupo aí. Então, a gente está explorando agora o interesse, a gente está vendo na prática alguns projetos que se enquadram na regra de registro acontecendo. E a gente também vislumbra um crescimento aí do interesse, né? A gente constata o interesse em aeronaves classe 2, principalmente para a agricultura. Essas aeronaves também vão atender a regra de registro normal, né? Aqueles modelos classe 3 sem limitação que já foram aprovados pela agência, a Luciana citou agora há pouco aí, né, um número pequeno de cadastros que foram feitos até agora, e dado que as aprovações já aconteceram há algum tempo. E o próprio processo mesmo para que se obtenha o registro, ele precisa ser revisado. E é isso que a gente está fazendo. A nossa proposta é revisar o processo de forma a torná-lo mais rápido, né? Mais célere, e também buscar endereçar a questão de marcas, né? Será que a gente consegue uma outra sistemática para identificar aquele equipamento? Obviamente, se a gente tivesse um sistema, se a gente já tivesse a tecnologia, um sistema de controle mesmo do espaço aéreo, que promovesse um outro tipo de chave, né, ou de identificação, essa resposta já estaria bem avançada.
mas eventualmente a gente consegue já agora tomar algumas medidas que vão também viabilizar mais assim o cadastro, o registro das aeronaves, além daquelas que precisam fazer cadastro. Obrigado. E aí, Honorato, entrando num último tema que eu gostaria de debater com vocês hoje, que é a questão do transporte de passageiros, a utilização dos drones para transporte de passageiros. Lembrando essa evolução, com aeronaves também, carta, carga e passageiros. Então, é algo que muitos têm falado na mídia, algo que se tem debatido bastante, é uma possibilidade real a utilização desses equipamentos remotamente pilotados para o transporte de passageiros. Em 2019, a EASA, que é a Autoridade Aeronáutica Europeia, editou uma primeira versão de uma regulamentação para a certificação desse tipo de chamados eVTOLs para os voos com os passageiros. Como é que a ANAC está lidando com essa questão? Porque aqui falamos bastante da utilização desses drones num uso comercial, num uso para entregas de encomendas, entregas de correspondência. Mas e para os eVTOLs? E para os transportes de passageiros? Como é que a ANAC vê essa questão? Porque hoje a regulamentação ela tem uma limitação. A regulamentação não permite utilizar um drone para transportar passageiro. É algo que já está no radar da agência, a gente deve esperar uma normatização, alguma regra mais clara em relação à utilização dos drones para transporte de passageiros? Okay. Bem, Felipe, esse assunto está no nosso radar. E a gente, mais uma vez, aí é uma tecnologia que nos empolga bastante, né? E eu acho que aí é disrupção mesmo que a gente está pensando, né? Quando a gente vê os modelos conceituais que principalmente os fabricantes, né, apresentam para explorar a tecnologia, é de encher os olhos, né? São coisas muito inovadoras mesmo, bem interessantes. Então, esse assunto está no nosso radar, né? Porque aqui no Brasil existe projeto nesse sentido, existe ideia de desenvolver equipamento eVTOL. Então, naturalmente, a gente se envolve e tenta entender como é que essa tecnologia vai se delinear, né? Qual que é o conhecimento necessário. Todos estão buscando isso, né? Autoridades e fabricantes. Quais são os conhecimentos necessários para que isso aconteça, né? Então, a gente está falando de muita novidade, né? A gente está falando de motor elétrico, a gente está falando de uma situação, de um conceito de aeronave totalmente novo, e isso precisa ser tratado. Ao mesmo tempo que a gente tem contato, então, com o fabricante e a gente tem explorado vários assuntos pontualmente, a gente também tem uma discussão com outras autoridades, né? Semana passada a gente estava tendo a reunião anual do Certification Management Team, que é um grupo em que participam a autoridade americana, a autoridade europeia, a autoridade canadense, a autoridade brasileira, e que discutem aí melhorias, né, nos processos de certificação e validação entre essas autoridades. Esse assunto é um assunto de pauta, é um assunto de interesse de todos, e porque esse tipo de negócio ele precisa nascer com uma harmonização internacional, inclusive, né, para que as aeronaves elas possam né, buscar mercados ou até mesmo serem utilizadas em transporte internacional. Então, a ICAO também tem dedicado esforço em entender esse assunto. É uma tecnologia que a gente tem que dizer, apesar de já aparecerem alguns protótipos, algumas utilizações ao redor do mundo, ela está em estágios bem preliminares ainda, né? Estágios bem preliminares de conceituação, estágio preliminar de entendimento dos riscos envolvidos, e a necessidade de regulação, então, ela fica como natural, né? Ela fica no aguardo dessas definições, né? São as empresas, são os fabricantes que vão explorar soluções tecnológicas, que vão propor o cumprimento com regulamentos. A grande questão é que os regulamentos correntes, né? Assim como é para drone em geral, os regulamentos correntes eles podem não atender exatamente aquilo que a tecnologia, eles não podem, já se sabe isso, os regulamentos atuais eles não são exatamente customizáveis, né, para a operação. Então, há muita novidade aí, né? A consulta pública que a EASA apresentou, ela vai bem nesse sentido, ela deixa vários pontos em aberto para serem tratados em casos concretos. E eu acredito que
o grande avanço vai acontecer realmente conforme as aeronaves forem, né, os fabricantes desenvolverem projetos e apresentarem as suas respostas, né? É função dos fabricantes apresentar respostas às autoridades de certificação. Eu cumpro o requisito de tal maneira, né? Essa aeronave, ela é segura. Quem faz essa declaração são os fabricantes e as autoridades, elas constatam se aquilo realmente se faz presente no projeto. Então, eu entendo que é um assunto aí que, com certeza, trará grandes novidades, né? E é necessário que todos interessados em explorar, fabricantes, operadores, autoridades também, busquem conhecimento, porque tem muita coisa nova vindo por aí. E, Honorato, esses eVTOLs, eles passam por um processo para o transporte de passageiros, passam por um processo de certificação pela ANAC equivalente ao que fazemos hoje, por exemplo, com uma aeronave experimental que é adquirida nos Estados Unidos e que uma parte deseja voar aqui no Brasil. A lógica é de se aplicar os mesmos mecanismos já existentes, né? Então, a ideia é que a aeronave passe por um processo de certificação. A incógnita é a base de certificação que vai ser aplicável a essa aeronave. Isso é algo que tem que ser discutido, que podem ser necessários alguns ajustes de forma a viabilizar o projeto. Esse é um ponto, mas assim, no caso concreto, o fabricante, né, ao desenvolver um equipamento, certamente ele vai precisar de certificados experimentais para desenvolver o conceito, para amadurecer, como é natural, né, para amadurecer a tecnologia, para desenvolver o modelo de negócio, né? Então, os mesmos mecanismos se aplicarão. A nossa legislação e regulamentação, ela possibilita, inclusive, que fabricantes estrangeiros venham a ensaiar ou a testar, né, ou fazer voos experimentais aqui no Brasil também, como já foi de interesse há algum tempo atrás, de um grande fabricante. Tem um outro aspecto que é importante eu citar quando a gente fala de eVTOL, que é a necessidade das próprias cidades se prepararem, né? E isso é algo também que envolve outros atores aí, né? Prefeituras. A gente está falando de mobilidade urbana, né? Um novo conceito aí, e existe muita coisa a ser desenvolvida, inclusive nas legislações mesmo da nossa vida cotidiana, né? Regulação civil e uma série de outros elementos que vão surgir. Pelo menos, assim, eu vejo que esses são os elementos necessários para aqueles conceitos mais avançados que têm sido divulgados pelos grandes fabricantes aí, serem possíveis, serem reais. E, Patrícia, esses eVTOLs hoje, eles são considerados na regulamentação brasileira um drone. A intenção principal dos fabricantes desses equipamentos é, obviamente, de permitir uma operação autônoma. Caso contrário, é quase um helicóptero. Então, hoje, seria possível, com a legislação brasileira em vigor, operar um eVTOL como drone? Felipe, o eVTOL, na verdade, é a sigla em inglês, né, para um veículo elétrico de decolagem e pouso vertical. Então, ele é um veículo multirotor, que ele decola e pousa verticalmente, e quando ele atinge uma altitude de cruzeiro, ele voa como uma aeronave de asa fixa. Então, essa sigla se refere, na verdade, à forma que essa tecnologia funciona, vamos dizer. Então, eu entendo que quando você trata de um eVTOL que vai ser utilizado para transporte de carga, para prestação de serviço, ele pode ser, sim, considerado um drone e se enquadrar na regulamentação de drones, consideradas os ajustes aí que podem ser necessários para a certificação desse equipamento. Mas hoje a regulamentação de drones não permite o transporte de passageiros, né? O que a gente viu na regulamentação emitida pelo EASA é que eles se aproximaram muito daquele
da condição da CS 23, né, que é para a certificação de pequenas aeronaves, mas tiveram que fazer alterações relevantes principalmente porque essas aeronaves, a gente vê hoje eu acho que existem mais de 100 fabricantes, né, trabalhando em modelos diferentes dessas aeronaves, e elas têm características muito diferentes, especificações técnicas diferentes, e isso exige um trabalho muito grande das autoridades certificadoras para, por um lado, flexibilizar, né, evitar que a gente deixe de fora modelos inovadores, né, umas tecnologias novas, e, ao mesmo tempo, se garanta a segurança desses equipamentos. Então, até uma das coisas que vem sendo discutida muito é que essa regulamentação tem que ser performance-based, né? Então, que você vai ter menos requisitos, condições técnicas, né, pré-estabelecidas, e mais essa regulamentação ser mais focada nos resultados, né, ou requisitos de segurança. Então, eu acho que isso é um trabalho que ainda vai ser desenvolvido e que vai depender muito, como o Honorato falou, eu acho que até dos próprios fabricantes, dos outros interessados nesse mercado, nos desenvolvedores dessa tecnologia, de chegarem a uma tecnologia que tenha, que possa garantir segurança, né? Existe uma exposição muito maior quando você fala em voo com passageiros, então é importante que eles possam demonstrar que existe realmente condições de operar essa aeronave com segurança. E então eu acho que isso é um ponto importante para desenvolver essa regulamentação também. E com relação à possibilidade de se operar um eVTOL autônomo hoje no Brasil, hoje a regulamentação só permite o voo autônomo em caso, né, de aeronaves remotamente pilotadas, no caso de perda do controle, da comunicação entre o piloto remoto e a aeronave. Então, nesse caso, é acionado uma medida de segurança, né, que essa aeronave retorna automaticamente para o lugar de decolagem, né? É diferente de uma operação automática, onde você pode estabelecer os waypoints e criar aí um trajeto pré-estabelecido, mas que em qualquer momento o operador pode influenciar, pode interromper aquele voo, no caso de verificar algum risco naquela operação. Então, esse voo é permitido, isso é possível no Brasil, mas o voo autônomo hoje ainda é vedado pela regulamentação. Obrigado. Com isso, eu gostaria de pedir agora um comentário final de cada um de vocês, por favor. Eu sei que o Major Jorge também respondeu algumas perguntas que foram enviadas por participantes através da nossa plataforma Q&A. E também peço aos participantes, por favor, que, se possível, respondam o formulário enviado pela Secretaria da OAB de São Paulo sobre esse seminário e sobre os rumos da nossa Comissão de Direito Aeronáutico. Passo a palavra, então, por favor, para o Honorato, para que ele faça seus comentários finais. Muito obrigado. Bem, eu queria dar uma última palavra no sentido de que a ANAC está totalmente aberta a receber comentários, né? A gente passou por um período de levantamento de contribuições, a tomada de subsídio, mas a qualquer momento né, pode ser sugerido pelo setor a evolução da regra, e isso vai ser considerado. Eu queria dizer também, né, que a regulamentação existente ela pode ser alvo de pedidos de isenção ou a criação de requisitos adicionais pode ser um elemento importante para viabilizar operações. Então, a gente entende que o desenvolvimento da atividade ele contribui para a regulamentação, e eu queria deixar essa mensagem. A gente incentiva novos projetos de aeronave, novos perfis de operação, e entende que a experiência que a gente vai tomar com essas operações e com novos projetos, a experiência, e eu me refiro ao setor, mas também à própria autoridade, é o grande insumo para a gente evoluir com a regulação e, obviamente,
evoluir para o desenvolvimento sustentável, né, sadio do setor. Obrigado pela oportunidade e obrigado. Obrigado, Honorato. Major Jorge, por favor. Bom, doutor Felipe, eu gostaria novamente de agradecer esse excelente convite e poder ter trazido um pouco do que o DSEA tem feito no segmento da aviação não tripulada no Brasil. Dizer também que o departamento está de portas abertas por meio dos seus canais disponibilizados e que, ratificando o que o doutor Honorato disse, a gente não é contra a atividade, a gente só precisa fomentar com segurança em respeito aos demais usuários, pessoas e propriedades no solo. Então, novamente, muito obrigado. Deixei agora aqui no bate-papo o link da parte de regulamentação do DSEA, onde, a partir do dia 1º de outubro, ficará disponível o link para que os senhores possam opinar a respeito da ICA 140, para que o comitê delibere e atualize a regulamentação no seu próprio ciclo, no seu próximo ciclo. Muito obrigado a todos e parabéns pelo evento. Obrigado. Luciana, por favor. Tirar do mudo, né? Senão eu começar a falar. No outro dia eu estava dando uma palestra e comecei no mudo. Agradecer aí de novo, né, novamente essa oportunidade, né, de trazer para uma conversa sadia, né? Não é uma discussão, não é um empate, né? Estamos aqui representando, né? Eu vou reforçar as palavras do Honorato, né? Que estamos abertos sempre, né? O Registro Aeronáutico está sempre aberto a conversar, né? Inovar, né? Por mais que eu tenha umas normas um pouco mais rígidas, né? Um pouco mais difíceis, né, de modificação, mas a gente está sempre disposto a ouvir, né, todas as colocações e a contribuir, né? O Registro Aeronáutico, em que pese funcionar pelo princípio da instância, ele não está dormindo, tá? Estamos acompanhando as discussões e o intuito é de fomentar aí, junto com a área técnica da ANAC, não só a questão de garantir segurança operacional, segurança técnica, mas também a segurança jurídica, que é o nosso viés aqui no registro. Tá? Muito obrigada. Obrigado. Samuel, por favor. Doutor Felipe, obrigado mais uma vez, né, pelo convite. Queria agradecer também a todos aí pela interação, né, Honorato, Patrícia, Luciana, Major Jorge, obrigado. Eu queria falar assim, estou bastante feliz, né, de estar no Brasil nesse momento. Eu acho que a regulamentação aí que foi escrita, né, pela ANAC, né, pelo DSEA, como já falou, desde lá de 2009, isso já vem sendo feito. É uma regulamentação muito robusta, a brasileira, né, a gente comparando com outras regulamentações lá fora, a gente não está atrás, né, eu acho que vai existir sim uma harmonização. Então, desenvolver esse trabalho no Brasil está sendo muito gratificante, né, e a gente só tem a agradecer às agências, né, a ANAC, DSEA e a todas as pessoas que conduzem o desenvolvimento desse setor no Brasil, porque eu acredito que podemos ser, sim, num futuro muito próximo, uma potência no setor de drones, né? Então, mais uma vez, obrigado a todos. Patrícia, por favor. Felipe, obrigada mais uma vez por esse convite, por essa oportunidade. O drone é uma tecnologia numa constante evolução, né? E é importante saber e ver como as autoridades, né, os principais players do mercado, os empreendedores, os prestadores de serviços estão colaborando com o desenvolvimento constante e crescente desse setor, para promover novas perspectivas de utilização dessas aeronaves não tripuladas, né, em diversos setores. É importante que haja essa colaboração para que a gente possa desenvolver um crescimento sustentável desse setor, garantindo a segurança de todos e um crescimento realmente porque se possa utilizar, aproveitar ao máximo possível o que essa tecnologia tem a oferecer nos diversos segmentos da economia. Então, eventos como esse são muito importantes para disseminar um pouco de conhecimento e até para que haja essa colaboração entre os diversos entes para desenvolver da melhor forma possível esse setor. Muito obrigado a todos pela presença e pela participação, por esse
valioso debate que podemos compartilhar com os nossos participantes, e também parabenizando a todos pelas diversas iniciativas em relação ao fomento dessas atividades, seja Honorato e Luciana pela agência, Major Jorge pelo DCEA, Samuel como operador, Patrícia como operadora do direito, advogada que trabalha nessa área, todas as partes, pessoas muito importantes nesse processo para a criação de regulamentação, para a consolidação de regulamentação e para permitir que as operações com os drones sejam cada vez mais viáveis, possíveis e em larga escala, que isso certamente beneficiará a população de uma maneira geral, como acontece já em outros países em que drones são empregados por uma maior comodidade, por uma maior segurança, e que se espera que em breve no Brasil também tenhamos essas operações a um nível comercial e um nível de utilização bastante elevado, para acompanhando o desenvolvimento dessa regulamentação no mundo e principalmente propiciando novas formas de transporte, de locomoção para a população em geral. Mais uma vez agradeço a todos em nome da Comissão de Direito Aeronáutico da OAB de São Paulo. Foi um prazer contar com as contribuições e com a presença de vocês. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Bom dia. Tchau, tchau. Obrigado.